Oi, eu sou Rafael Rocha E eu sou a Jax Kelly. e hoje a gente vai falar sobre ensaios pré-wedding. Então você que tá aí pra casar, fica de olho e acompanha aí. Bom, pra quem não sabe, pré-wedding significa pré-casamento. E são aquelas fotos que os noivos fazem antes do casamento. Algumas semanas antes, ou um mês ou 2 meses antes, eles saem e fazem essas fotos junto do fotógrafo e vão usar essas fotos na decoração do seu casamento, ou vão usar como um save the date. São muitas formas, né? E também vai montar um álbum, usar essas fotos de memória daqueles seus últimos momentos como solteiro e como noivos. Isso, como é um momento muito importante, é um momento que precisa ser valorizado. A nossa visão é que ele não pode ser só um registro de imagens aleatórias. Vamos num lugar bonito, que ali vai ficar bonito. Fica realmente bonito. Mas a gente acredita que é mais importante que ele tenha algum valor para aqueles noivos, que ele traga alguma lembrança, que no futuro eles vão poder olhar aquelas fotos e lembrar de alguma coisa importante que eles fizeram. Por isso, na hora de escolher um fotógrafo para o pré-wedding, é muito importante que você procure um fotógrafo que valorize a sua história, que valorize o seu momento, o que você escolheu, o que conta a sua história realmente. Porque alguns fotógrafos, também é uma opção, cada um trabalha de uma forma, né? A pessoa vai falar algum lugar aleatoriamente, não vai ter uma ideia, por exemplo, igual aqui na nossa região, a gente sempre fala isso. Sugere-se o Jardim Botânico, o Parque da Cidade, virou um padrão simplesmente porque é bonito, e é bonito mesmo. Mas muitas vezes isso não vai contar história nenhuma, né? Do casal, dos noivos. Então você precisa procurar um fotógrafo que te ajude a contar essa história realmente, que tire algo de vocês, para que naquelas fotos, além de estarem bonitas, que vão estar, tenha um valor a mais, que traga lembranças importantes ali pro casal. E esse perfil do fotógrafo você já identifica no atendimento. Se ele mostrou interesse em conhecer mais da sua história, em saber o que você está procurando na sua fotografia, e tá valorizando realmente mais a sua história, a sua pessoa, do que o valor que você está disposto a pagar pelo serviço. Ultimamente, a gente já tem trabalhado isso com os nossos clientes que vêm fazer orçamento com a gente orienta eles na escolha do lugar, a realmente trazer a memória, lembrar de um local onde realmente tenha uma história, onde conta parte da sua história, onde ele tenha boas memórias. Geralmente os casais não vêm com o lugar já definido, nós queremos fazer em tal lugar. Eles costumam pedir sugestão mesmo. Mas acho que até hoje nunca eu dei diretamente uma sugestão, vamos fazer em tal lugar. A gente até sugere, no caso de o casal realmente não encontrar nenhum lugar que tenha a ver com a história deles, mas ainda assim não é uma sugestão à toa de tal lugar é bonito. A gente conversa com eles para tentar entender um pouco dos gostos, entender um pouco sobre eles, para escolher um lugar que vá ter algum sentido depois também para eles de alguma outra forma. Essas fotos que vocês estão vendo aí são de um pré-wedding que a gente fez recentemente, do Zé e da Jéssica, e eles também vieram sem ter um lugar definido de onde queriam fazer as fotos. Aí conversamos com eles, chegaram à conclusão que a Serra do Mursa era um lugar importante para eles. A Serra do Mursa tem a ver com a história do relacionamento deles, com o início do namoro ali. Então, além de serem fotos bonitas, como seriam em outro lugar, por exemplo, como estamos no Jardim Botânico, tem esse fato que sempre vai ser o lugar que tem a ver com o início do namoro deles. Então, futuramente eles vão olhar essas fotos e, além de verem as fotos bonitas, isso vai trazer sempre essa lembrança. Então, isso gera um valor diferente da foto, que deixa ela muito mais interessante, muito mais especial, né? E falando da Serra do Mursa, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência nesse ensaio. Pra mim foi uma experiência diferente e nova, porque apesar de ser em Várzea Paulista e eu morar em Campolim Paulista quase a minha vida toda, eu nunca tinha subido a Serra do Mursa. E eu nem esperava, eu imaginava como era realmente, como era lá em cima, como seria toda a caminhada, a trajetória para chegar lá. A gente levou ali 1h30, mais ou menos, né? Pra chegar lá em cima. E aí a gente pegou aquele sol mais quente também, né? Pra subir. E aí a gente achou interessante porque foi cansativo pra gente,
a subida, né? Enquanto que pro casal que tava ali, eu até fiquei preocupada, eu fiquei pensando, nossa, chegar lá em cima, eles vão estar todos suados, tudo sujo de terra pra gente poder fazer as fotos, né? Fiquei preocupada, eu não tinha levado nada assim, porque imaginei que, né, seria mais tranquilo. Mais fácil. E no fim, os dois nem suaram, não cansaram, estavam super subindo tranquilamente a serra. E os fotógrafos lá já ofegantes. Mas a gente chegou lá em cima. E aí quando a gente chegou lá em cima já fluiu bem o ensaio. A gente fez fotos em vários pontos. A gente ainda fez uma caminhada gigante lá em cima, né? Só que lá em cima já foi bem mais gostoso de fazer essa caminhada, porque é muito arejado, é um lugar muito gostoso, né? Vento o tempo todo. E ali a gente contou com muita coisa. Teve o sol realmente estava muito forte. A Jaque ficou... Ela ficou igualzinho o seu siriguejo do Bob Esponja. A gente teve medo, um pouco de medo também. Sim. Teve uma hora que a gente viu um bicho ali se mexendo, alguma coisa, a gente não sabia o que era, todo mundo assustou. E principalmente condicionamento físico para fazer isso. Eu tive muita dificuldade para subir. Depois o Zé, que é o noivo das fotos, ele me mandou mensagem agradecendo e falando sobre isso mesmo, sobre eu sei que foi difícil para vocês, mas vocês subiram. Porque a gente foi, independente da dificuldade, em nenhum momento a gente sugeriu algo que fosse ser mais fácil, porque não caberia, né? A gente sugeriu que fosse para eles escolherem, algum lugar que tivesse importância na história deles, eles escolheram a Serra do Mursa. Então não fazia sentido a gente mudar, mas vamos em tal lugar que é mais fácil, que é mais perto, porque não vale, a história deles é ali. Então a gente faria o trabalho, mas não teria o valor que vai ter sendo essas fotos do Serra do Mursa. E é isso que é a questão. O fotógrafo ele tem que estar preocupado não com a dificuldade, com a distância, mas com a história. Se ali era o que contava a história, é ali que a gente tem que ir. Foi difícil realmente, mas subimos em meio às dificuldades ali todas, subimos e fizemos o que tinha que ser feito. E o Zé conseguiu perceber isso, né? Tanto que ele agradeceu por isso depois, porque ele viu que a gente estava preocupado com o valor que a foto teria para ele, com a história do relacionamento deles, né? E se você ficou curioso para ver mais fotos desse ensaio, lá no nosso site reflexosprodutora.com.br, em galerias e na aba casal, vai ter mais fotos desse ensaio para você conferir e ver como ficou lindo realmente, e não só o que a gente tá falando aqui. E aproveitando que essa semana, se você está assistindo o vídeo no dia que ele foi lançado ou na semana que ele foi lançado, essa sexta-feira é Dia dos Namorados, por isso a gente também está soltando esse vídeo hoje. Aproveita, vai lá no nosso site que a gente teve mais material também, especialmente para essa data. Fizemos até podcast, tem um guia ali com algumas dicas que você pode usar no seu Dia dos Namorados, então dá uma passada lá no site que tem bastante coisa por lá. E se você também está nessa fase de pré-wedding, de se casar, ou quer de alguma forma registrar o seu namoro, o seu noivado, na hora de escolher um fotógrafo, lembra do que a gente falou nesse vídeo. Escolhe um fotógrafo que vai valorizar a sua história, que vai valorizar o relacionamento de vocês, acima de qualquer dificuldade, de qualquer coisa que possa aparecer, para que as fotos não sejam simplesmente bonitas, mas para que elas tragam uma história, para que elas tenham valor mesmo para você. E se você gostou da gente e quer conhecer mais do nosso trabalho, acompanhe nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Reflexos Produtora, também no Facebook, Reflexos Produtora também. E acompanhe o nosso trabalho, fala com a gente, chama a gente no direct, chama a gente no WhatsApp. Vamos conversar e marcar o seu ensaio. Isso aí. Até a próxima. Até!